E o Conselho Nacional de Justiça aprovou um ato normativo que estabelece procedimentos para tratamento de pessoas em conflito com a lei e que tenham deficiência auditiva ou visual na esfera criminal. E para esclarecer melhor como funciona esse tratamento em todas as esferas da justiça, a gente recebe aqui a membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Alagoas, Olívia Freitas. Ela já está aqui com a gente ao vivo no telão. Olívia, bem-vinda, obrigada por acordar cedinho, estar aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Essa novidade é uma novidade só nessa esfera, né? Porque já acontece em outras esferas do judiciário, em outras esferas da justiça, não é isso? Bom dia, Sofia. Bem, essa questão já vem há algum tempo tentando ser implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, exatamente para atender de uma melhor forma essas pessoas com deficiência, né? Então, agora, recentemente, eu acho que foi quinta-feira, dia 29, o Conselho firmou um ato no qual ele tenta disciplinar, né, adequar esses procedimentos na esfera criminal para essas pessoas com deficiência auditiva e visual. Além desse auxílio nas audiências, já existem outros auxílios, né, para essas pessoas com deficiência que estão sob pena, por exemplo? Auxílios dessas pessoas que estão com pena. Sim, mas você está falando de auxílios assistenciais? Isso, esses auxílios em que a justiça mesmo concede a essas pessoas. Sim, mas isso é uma outra questão, né? Essa questão do Conselho Nacional de Justiça visa garantir os direitos da pessoa com deficiência para que elas sejam asseguradas a sua autonomia e a sua liberdade de escolha nesses procedimentos criminais, como audiências de custódia, audiências criminais, porque esse procedimento abrange tanto a esfera criminal como dos adolescentes, né, no ECA, né, aquelas ações subordinadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, mas a gente ampliando, na verdade, esse nosso assunto, esse nosso bate-papo aqui, por exemplo, essas pessoas que estão sob pena e não têm uma estrutura adequada, essa assistência necessária do judiciário, elas podem recorrer a algum setor? Como funciona? Bem, realmente, quanto a isso, eu não sei dizer se essas pessoas com deficiência que estão cumprindo pena, o que eu posso dizer em relação a esse ato, que ele tenta também dar esse suporte nos presídios, né? Que elas tenham condições de, no presídio, ter uma assistência, inclusive no cumprimento dessas penas. Então, voltando ao ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, o que muda para essas pessoas com deficiência? Qual era a demanda, qual era o déficit aqui no nosso estado, por exemplo? Bem, não existia, né? Na verdade, isso ainda vai ser implementado, essa decisão, como eu te disse, foi semana passada, mas uma pessoa, por exemplo, com deficiência auditiva, e foi essa questão que provocou o Conselho a adotar essa decisão, foi numa questão de um habeas corpus que chegou no Supremo e a ré, né, ela era deficiente auditiva e não foi submetida a uma audiência de custódia, porque entendeu-se que não existia, vamos dizer, tecnologias que ela pudesse expressar a sua vontade. E o que aconteceu? O Supremo determinou que o Conselho disciplinasse essas questões. Então, por exemplo, uma questão de não ter uma assentada em braille para uma pessoa com deficiência
visual é um problema, né? É uma forma de um vídeo onde as legendas em tempo real pudessem favorecer a acusada ou o acusado, qualquer que seja, para dizer o que está sendo tratado ali, já que ele não ouve, é um prejuízo muito grande para a pessoa, inclusive a sua real defesa, né? Tem uma defesa plena, né, dos seus direitos. Vocês aqui no nosso estado, da comissão da OAB, já trataram situações parecidas? Já vivenciaram situações parecidas com deficientes que não realmente tinham ampla assistência em uma audiência, por exemplo, e aí tiveram que recorrer de outra forma, marcar uma outra audiência, se possível? Não, particularmente eu pessoalmente não vivenciei isso, mas colegas já tiveram essas dificuldades, né, de como saber lidar nesse momento com essas questões. E de que forma a OAB pode auxiliar essas pessoas que passam por essas situações? A senhora falou que você pessoalmente não passou por isso, mas colegas já passaram. De que forma a OAB interfere nesse quesito? Bem, atualmente, eu acho que a OAB pode interferir cobrando aos tribunais a implementação dessa estrutura que propicia a essas pessoas o exercício mais amplo de seu direito, né? Cobrando isso, por exemplo, porque um dos, vamos dizer, destaques desse ato normativo foi as assentadas virem em braille para quem tem uma deficiência visual. Você ter intérpretes em libras, você também ter o acompanhamento de uma pessoa que pode ser remunerada ou não para auxiliar, né? Doutora, só para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, é uma conquista grande, né? Essa decisão da semana passada ainda não foi implementada, mas deve ser um avanço significativo para todo o nosso país. Com certeza, é um avanço enorme, né? Porque o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e essa convenção, em seu texto, ela prima pelo respeito ao deficiente, pela dignidade dele, pela liberdade das suas escolhas, né? Então, quando você aparelha o judiciário com essa tecnologia assistiva, eu acho que o Brasil, né, ganha muito, principalmente porque nós temos, segundo os dados do IBGE de 2010, uma população de mais de 9 milhões de deficiência auditiva, mais de 6 milhões de pessoas com uma deficiência visual. Então, o judiciário não pode ficar à parte dessas questões. Com a população dessa, é claro que um público maior virá precisar do judiciário e ter o seu direito, a sua defesa, né, assegurada. Principalmente porque nós não podemos esquecer o princípio da igualdade, né, que não é tratar todos iguais, mas tratar também os desiguais na medida das suas desigualdades. Obrigada, doutora Olívia, pelos esclarecimentos. A gente luta tanto pela inclusão, né, diariamente, seja na mobilidade, seja na inclusão mesmo diária na educação. Então, trazer essa inclusão de forma mais assertiva para o judiciário é um grande benefício. Com certeza. E, Sofia, veja, um olhar diferente sobre a diferença vai fazer toda a diferença. Viu? Isso é o que importa. Obrigada, doutora Olívia, pelas informações. Até uma próxima. Obrigada.